Existe algo no meu coração, irmãos, para nós crescermos nessa noite, e eu acredito que é uma palavra de segurança para as nossas vidas. Enquanto eu buscava uma direção de Deus acerca da palavra dessa noite, no meu coração ardia sobre falar da importância do congregar. E quando nós lemos esse texto aqui, o escritor de Hebreus, irmãos, ele está mostrando como é que nós devemos proceder quanto ao ir à igreja. O que é congregar, Leandro? É ir na congregação, é ir na igreja. A Bíblia chama, querido, de congregação dos santos, o lugar onde a igreja se reúne. Nós sabemos, irmãos, que no Velho Testamento, Deus mandou o povo fazer o tabernáculo, depois mandou o povo fazer o templo, e naquele lugar a presença de Deus habitava. Deus naquele tempo, no Velho Testamento, ele habitava em templos feitos por mãos. Mas de repente, querido, os dias começaram a passar, de repente Jesus vem, morre, ressuscita, nós um dia cremos com o nosso coração, e a Bíblia diz que ao crer com o coração, Deus já não mais habita em templos feitos por mãos, mas Ele habita dentro de cada um de nós, dentro de mim e dentro de você. Isso é muito lindo, amém, não é, querido? Isso é uma verdade, porque se Deus está habitando comigo, o tempo todo Ele está em mim. Mas infelizmente, muitas pessoas, ao invés de se alegrarem e fazerem da forma certa, não é como manda a Bíblia sobre o congregar, elas têm usado de muitas desculpas nos dias atuais. Nós temos pessoas que falam assim: eu não vou na igreja porque a igreja não salva ninguém. Você já ouviu isso, sim ou não? Eu não vou na igreja porque Deus não está em templos feitos por mãos, mas Deus está em mim. Eu não vou na igreja porque aquilo lá não é igreja, aquilo lá é culto, a igreja sou eu. Pode parecer, irmãos, que essas confissões são confissões de verdade, mas são confissões de verdades distorcidas. Porque, querido, o fato de falar que a igreja não são as paredes, a igreja sou eu e é você, é um equívoco. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não vem buscar igrejas, Deus vem buscar a igreja. A Bíblia diz que Deus não vem buscar as noivas, mas a Bíblia diz que Deus vem por meio de Jesus buscar a noiva. Amém ou não amém? Ainda que nós tenhamos a presença de Deus dentro de nós, a igreja, querido, só é formada quando nós estamos juntos. Quando nós lemos Atos capítulo de número 20, a Bíblia diz que estavam todos reunidos, não, Atos 2, melhor dizendo, estava ali 120 reunidos, a igreja estava ali. Por quê? A igreja, querido, recebe o nome assim, quando nós temos um ajuntamento dos santos. As pessoas falam assim: eu sou a igreja. Sim, você é a igreja quando você está ligado a outras pessoas que também são salvos como você. Não existe igreja de uma pessoa, querido. A igreja são muitos membros que formam um só corpo. Um olho fora do corpo morre, um coração fora do corpo morre. As pessoas hoje, elas falam assim: não, eu posso estar na minha casa, eu posso estar lá na empresa, eu posso estar lá num lugar longe, eu posso estar aqui num lugar perto, e Deus vai estar comigo, Deus vai falar comigo. Amém, querido, isso é uma verdade, mas é uma verdade muitas vezes vivida de uma forma equivocada, assim como falar que pelo fato de você ter Deus dentro de você, você não precisa ir à igreja. E nessa noite, eu quero conversar com você acerca de algumas coisas que eu julgo, querido, ser de extrema importância acerca do congregar. Então diga comigo assim, é importante que eu congregue. Fala de novo, diga comigo assim: é importante que eu congregue. Glória a Deus, Deus é bom demais, amém, querido? Então eu quero que você abra em Salmo 133 comigo, você pode fazer isso? Salmo 133. Nós lemos, irmãos, em Hebreus, uma orientação acerca do escritor, da importância de não se apartar da congregação. Por quê? Porque assim como eu ganho coisas ao estar congregando, eu perco coisas ao não estar. Salmo 133. Chegou lá comigo? Espera aí que eu estou chegando então.
Salmo 133. Hoje eu estou com a Bíblia do papel. E ele diz assim, Salmo 133, no verso de número 1, ele diz assim: ó, quão bom e agradável é que os irmãos, o que está escrito na sua Bíblia? Vivam em união. Como é, irmãos, que eu posso viver em união com algo ou alguém se eu não estiver junto? Uma das coisas, querido, que eu julgo ser mais maravilhoso no congregar ou no ir à igreja é a oportunidade de fazer vínculos de amizades corretos. Salmo 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Pergunto para você, onde é que você vai encontrar de uma forma mais abundante pessoas ímpias, escarnecedores e murmuradoras? Onde é que você encontra isso? Dentro da igreja ou no mundo? No mundo. Logo então, se eu vou encontrar pessoas que eu não devo andar no mundo, e eu vou encontrar pessoas de valores, pessoas que é bom eu estar junto e unido, eu devo passar mais tempo no mundo ou mais tempo dentro da igreja? Dentro da igreja. Aí sabe o que as pessoas falam? Não, Leandro, aquela pessoa que passa muito tempo da igreja é uma pessoa, um crente bitolado. Sabe que, deixa eu falar algo para você, bitolado é aquele que nasceu no mundo, cresceu no mundo, bagunçou no mundo, aceitou a Jesus, mas não deixou as coisas do mundo. Muitas vezes, irmãos, nós temos vivido uma vida onde as pessoas, elas têm de todo e qualquer tipo de desculpa para não ir à igreja. E infelizmente hoje nós temos uns espertinhos que têm usado de versículos bíblicos, querendo provar, querido, que elas podem crescer nas suas casas, que elas podem falar com Deus. Outros chegam a abrir em Mateus e falam: tá vendo? Deus diz que quando eu tenho que orar, eu não tenho que orar em lugar público, eu tenho que orar dentro do meu quarto. Amém, querido? Isso é uma verdade bíblica, mas existe uma vida secreta e existe uma vida pública de comunhão. Ou seja, eu preciso participar das programações da igreja, da congregação, porque quanto mais dentro da igreja eu estou, mais amizades fiéis e verdadeiras eu tenho e menos amizades ruins eu possuo. É triste, irmãos, porque eu olho as crianças e adolescentes hoje. O meu sonho é, no nome de Jesus, um dia ganhar, comprar, não sei como vai ser, mas ter a igreja num lugar onde vai ter de um lado pista de skate, do outro lado quadra de futebol de salão, basquete, piscina, lugar de balé, de tudo. Porque saiu da escola, vai na igreja, vai almoçar, vai ficar manhã, tarde, noite, culto, volta para cá só para dormir. Porque eu acredito, irmãos, que são amizades assim que vão mudar a vida dos nossos filhos e adolescentes. Então, se amizades assim vão mudar quem eles são, eu tenho que proporcionar para eles, querido, oportunidades de criar verdadeiros laços de amizade. Tem pai que leva o filho no cinema, lá, querido, com aquele monte de adolescente jovem que faz bagunça, mas não leva o filho e não incentiva dentro das programações da igreja. Deixa eu falar algo para você, gente. Igreja não é um lugar de peso. Vir à igreja não é uma obrigação difícil. Vir à igreja é um lugar de segurança para as nossas vidas. Então, um dos primeiros benefícios que eu posso levantar nessa noite acerca do congregar é que aqui estão seus melhores amigos. Aqui estão seus verdadeiros amigos. E aí você diz: Leandro, isso não é verdade, porque os meus verdadeiros amigos estão no futebol, estão na empresa, estão lá na minha vizinhança. Ei, se os seus melhores amigos estão no meio dos ímpios, nós precisamos começar a fazer algo para mudar esse círculo de amizade que nós possuímos. A Bíblia diz em Provérbios 17, em todo tempo ama o amigo, e na angústia você vai ter um irmão. Quem é, querido, que na hora da angústia vai liberar o carro para você? Quem é que na hora da angústia vai tirar a roupa para dar para você? Quem é que na hora da angústia, querido, vai andar em amor 1, 10, 100 milhas com você? Aquele que conhece a palavra e anda no fruto. Aquele que está lá fora, irmãos, na primeira onda, ou talvez na segunda ou na terceira, vai te abandonar. Ou seja, nós precisamos entender, irmãos, que nos dias atuais, estar à igreja é uma das melhores coisas que nós podemos e devemos fazer. Criar laços de amizades cristãs são as melhores coisas e escolhas que nós podemos ter. Mas para isso, às vezes, irmãos, nós precisamos de força. Diga comigo assim: para fazer amigos,
eu preciso de força. Às vezes nós estamos achando que bons amigos caem do céu. Nós estamos achando que boas amizades, elas são feitas como amor à primeira vista. Às vezes a gente acha que eu vou chegar num culto de domingo à noite, vou olhar para a pessoa e falar assim, nossa, são os meus melhores amigos de anos. Não é assim que funciona. Como é que uma boa amizade passa a existir? Sendo construída. Às vezes, irmão, sendo construído, sentando próximo ao banco na igreja. Essa amizade às vezes é construída, você, querido, sendo aquele que vai chamar para um churrasco e vai bancar todo o churrasco. Amém, amém? Talvez, querido, essa amizade vai ser construída, você sendo aquele que vai articular e você vai organizar uma ida no cinema, uma ida no zoológico, uma ida andar de kart. O que eu sinto muitas vezes é que nós temos um tipo e um grupo de pessoas, irmãos, que eles reclamam porque os outros não fazem, mas eles nunca fazem aquilo que eles têm que fazer. Como assim, Leandro? A pessoa, ela reclama da igreja não lembrar dela porque ela não está vindo no culto, mas ela não reclama, querido, dela não vir ao culto. Ela acha ruim as pessoas não lembrarem, mas ela não acha ruim ela não vir à igreja. Sempre o erro está no outro. Sabe, querido, deixa eu falar para você, apontar o erro dos outros pode parecer mais fácil, mas enquanto nós só estivermos fazendo isso, a nossa vida nunca vai mudar. Então, quando às vezes nós estamos sem amizades boas, sem amizades cristãs, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e fazer força, gente. Muitas vezes eu saí com amigos, não é? E hoje, graças a Deus, eu tenho amigos e amigos. Eu tenho pessoas que fazem parte de um vínculo de amizade mais superficial, como você tem, e nós temos aquele tipo de amigo, querido, que é quase como um irmão de sangue. Você tem desse tipo de pessoa? Pessoas que estão com você. Quantas vezes, irmãos, você pode ver, a gente sempre fala do Diego e da Ana, que são bons amigos para nós. Às vezes o Diego e a Ana queriam sair, eu não estava nem um pouco afim. Aí eu chegava, ia lá, eu respirava bem fundo, é aquele, vamos sair, amor, eu não quero sair, mas eu ia. Tinha uma noite agradável, participava, brincava, por quê? Porque não é só aquilo que eu quero fazer, é aquilo que o outro quer. Quantas vezes eu estava com vontade de comer aquele lanche gostoso, e eu ainda não gostava de comer comida japonesa, hoje eu amo comer comida japonesa, aí a Ana e o Diego falam, vamos comer comida japonesa. Irmão, eu odiava aquele negócio, mas estava lá o Leandro, vamos comer, precisa comer peixe cru, vamos comer peixe cru, precisa comer lá o tempurazinho, vamos comer o tempurazinho. Hoje eu amo essas coisas. Às vezes, irmãos, nós não temos criado boas amizades, sabe por quê? Porque nós temos sido como aquele que busca só os nossos próprios interesses. Estar na igreja é uma boa oportunidade para criarmos vínculos de boas amizades. Mas mesmo estando na igreja, as boas amizades elas virão com esforço. As boas amizades virão às vezes eu dando o primeiro passo para que as coisas aconteçam. Leandro, mas ninguém lembra o meu nome, ninguém vem atrás de mim, eu vejo meninos jogando bola e ninguém me chama, eu vejo churrasco e ninguém me chama. Ei, quem sabe seria uma boa oportunidade você organizar isso? Se você ainda não tem um vínculo para ser chamado, querido, crie um vínculo você. Fala para aquela pessoa que está do seu lado e fala assim, irmão, passou da hora de você fazer o churrasco e me chamar. Amém, amém. Querido, isso é bom. Salmo 133 diz, é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Qual irmão? Quem é seu irmão, querido? A Bíblia diz que aqueles que aceitaram Jesus se tornaram filhos de Deus. A Bíblia diz que aqueles que não aceitaram a Jesus são filhos do diabo. Ou seja, irmãos, é bom e agradável filho de Deus viver com filho de Deus. É bom e agradável, querido, que eu e você comecemos a renovar algumas pessoas, porque nós não podemos, querido, ficar ouvindo e falando coisas que nós não devemos. Então congregar é uma bênção, por quê, irmãos? Porque quanto mais eu estou fazendo parte da igreja, mais eu vou ter contato com pessoas que creem como eu, pessoas que confessam como eu, e pessoas que vão morar no mesmo céu que eu. Amém ou não amém? Então, querido, fazer verdadeiras amizades. Eu quero ler com você, querido, Efésios capítulo de número 4. Outro algo, querido, que é uma bênção do congregar, se chama edificação. Efésios capítulo de número 4,
Gálatas, Efésios. Depois de Gálatas, Efésios 4. No verso de número 12, ele diz assim, ó. Efésios 4, 12. Chegou comigo? E ele diz assim, eu vou esperar você porque eu quero que você leia isso. Efésios 4, 12. Ele diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que é que ele está falando? Os dons. No versículo de número 11 ele diz: ele mesmo deu um para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, visando o aperfeiçoamento dos santos. Olha o que ele diz, querido, no versículo de número 16: de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa o quê? Cooperação de cada parte, efetua o quê? O que está escrito na sua Bíblia, irmãos? O seu próprio aumento e edificação. Querido, olha que interessante. Quando eu e você nascemos de novo, nós nos tornamos, querido, parte da família de Deus. Aqueles que fazem parte da família, frequentam, querido, a casa da família. Frequentam o lugar onde a família está. Porque, querido, quanto mais perto eu estou, mais unido eu estou. E uma vez que eu estou unido, Efésios 4 é verdade. Cada um de nós aqui temos uma qualidade. Cada um de nós aqui temos uma característica. E Deus fez assim para que ao estar junto, nós possamos edificar um ao outro, irmãos. Tem muita gente que não tem vindo à igreja e tem perdido a oportunidade de crescer. A pessoa fala assim: Leandro, mas isso é uma meia verdade. Porque se a pessoa não vier à igreja e ficar lendo a Bíblia em casa, ela cresce. Querido, deixa eu falar algo para você. Ela pode até conhecer um pouco mais da Bíblia, mas o crescimento e maturidade só vai chegar quando ela estiver no meio do corpo. Uma criança, ela pode, querido, ter o ensino de matemática, português, ciência, história, em casa pelos pais. Mas ela só será, querido, um bom cidadão, uma boa cidadã, se ela frequentar uma escola, ou se ela frequentar um ambiente de coletividade. Nós vivemos em sociedade, irmãos. A escola, muito mais do que o português e a matemática, ela ensina os nossos filhos que tem vez de sim e tem vez de não. A escola ensina os nossos filhos, irmãos, que vão ter pessoas melhores do que nós e piores do que nós. A igreja é assim, irmãos. Quando nós estamos na igreja, nós vamos aprender que existem pessoas que são melhores e piores do que a gente. Nós vamos aprender que o Alan é melhor em algo do que eu sou, e eu vou aprender com o Alan. Quando nós estamos na igreja, irmãos, existe um compartilhar de unção, existe um compartilhar de dom. Aquilo que Deus levantou um para fazer, abençoa a vida do outro. Você come pela mão ou você come pela boca? Quem aqui come pela mão? Mas aqui, quem utiliza da mão para comer? Querido, assim é o corpo. Quando eu não frequento a igreja, quando eu paro de congregar, eu estou em casa, querido, sozinho. Ou eu vou estar só como mão, ou eu vou estar só como boca. E o crescimento vindo da parte de Deus, ele vem onde o corpo está bem ajustado, onde está, querido, bem consolidado, como nós acabamos de ler. Quando eu, querido, me afasto das pessoas, além de não crescer, sabe o que acontece? Eu começo a me isolar, eu começo a estar sozinho e eu começo a ficar fraco. De Cristo, maiores serão as tentações, maiores serão as provações, e no dia da aflição, eu não estarei perto o suficiente das minhas verdadeiras amizades para que eu possa crescer. Quando eu citei Provérbios 17, diz: o tempo todo ama o amigo, e na angústia vai nascer o irmão. Se eu estou andando sozinho, irmãos, não vai ter o amigo para virar irmão. Eu me lembro que quantas foram as tentações na minha adolescência, irmãos. Quantas foram as provações, mas quantas foram vencidas, simplesmente porque eu estava no lugar certo, do lado das pessoas certas. Quantas vezes eu tive vontade de desistir, irmãos. Quantas vezes eu tive vontade de errar, mas eu tinha amigos, querido, que assim como eu, queriam fazer aquilo que é certo. Amigos que como eu, querido, queriam agradar o coração de Deus. Quantas vezes, querido, tinha vontade de ficar com as meninas, aí tinha os meninos que falavam: não, cara, não faz isso não, porque a gente está buscando santidade. Eu desistia.
Quantas vezes eu tinha vontade, querido, de fugir de casa? Minha mãe falava que ia ligar para o Crame, você lembra disso, mãe? Ia mandar eu lá, ia falar, vou sair, minha mãe não me ama, meu pai não me quer. Aí eles falavam, não, fica na sua casa que é a melhor coisa que você faz. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É uma vida, não são momentos, irmãos. É uma vida, não é uma hora aqui, outra hora ali. Sabe qual é o problema? Tem gente, querido, que fica mais feliz em ser amigo e irmão do Fantástico do que dos irmãos da igreja. Tem gente, querido, que é mais amigo do futebol de quarta-feira na televisão do que dos cultos de quarta. Infelizmente eu conheço pessoas que quando aceitam a Jesus, elas são cheias de um fogo, elas são cheias de um amor, e elas querem participar de tudo na igreja, servir em tudo, mas parece que quanto mais o tempo passa, ao invés de querer estar mais perto de Deus, querido, elas estão indo para mais longe de Deus. Ah, Leandro, mas estar na igreja não me deixa próximo de Deus. Engano seu. Estar na igreja, querido, é aquilo que te aproxima de Deus, porque onde existe a igreja, existe uma unção. Onde existe a igreja, existem pessoas inspiradas e levantadas para te abençoar. Você pode ler a Bíblia na sua casa e até entender, mas aqui na igreja, querido, você vai ouvir ministrações de pessoas inspiradas pelo Espírito. Pessoas, querido, que estão ouvindo de Deus, estão ensinando verdades, estão ensinando experiências. Não deixa o mundo te enganar, querido. Não deixa o crente carnal lá fora te inspirar. Eu, querido, hoje sou crente e amanhã eu sou mais. E se eu hoje sou crente e amanhã eu sou mais, amanhã eu vou estar mais dentro da igreja. Aí as pessoas falam assim, pastor, mas se eu estiver muito tempo dentro da igreja, eu não vou estar muito tempo com a minha família. Exatamente. Se você estiver sozinho dentro da igreja, você não vai ter tempo para a sua família, porque você não tem que estar sozinho dentro da igreja. Igreja é um lugar, querido, para toda a família. Infelizmente, tem muitas pessoas que fazem do seu ministério o seu alvo e objetivo, quando o nosso alvo e objetivo é pegar a nossa casa, querido, e fazer da igreja a extensão do nosso lar. Se você fizer, querido, da igreja a extensão do seu lar, você vai ter menos problema com os seus filhos, você vai ter menos problemas no seu casamento. E muitas pessoas, elas têm feito o quê? Elas têm afastado a sua casa da igreja, e quando tem problema elas vêm para dentro da igreja. Querido, entenda algo, crente não foi chamado para resolver problema, crente foi chamado para andar por um caminho onde o problema nem chega na nossa vida muitas vezes. É o lugar de segurança, irmãos. Então quando eu estou congregando, queira você ou não queira você, você está crescendo. Esse tempo que você está aqui, você está crescendo. Aí você fala, Leandro, mas estar dentro de algumas igrejas é melhor não estar. Engano seu, querido. Toda igreja você vai poder enxergar algum problema. Se você procurar, você sempre vai enxergar. E sabe por que você vai enxergar, querido? Porque quem busca acha, quem bate abre. Sabe qual é o problema das pessoas que têm encontrado muito problema? Elas têm buscado a coisa errada. Tem gente que entra dentro da igreja esperando achar o primeiro problema, quando você entra dentro da igreja esperando achar Deus. Você entra dentro de um culto esperando encontrar a palavra. Você entra dentro de um culto esperando ser tocado por Deus. Quando eu falo sobre congregar, eu estou falando sobre aquilo que tem que trazer alegria no nosso coração, irmãos. A Bíblia diz, hoje me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que está assim, tem que tomar banho, 5 horas da tarde, eu estou indo, acabou, meu domingo é assim, vou na escola dominical, aí já chego, tem que correr, tem que fazer almoço, aí depois já tem que lavar prato, aí eu tiro aquele cochilinho bem pequenininho, ou nem dá, porque os filhos estão perturbando, e aí a hora que eu vejo já está na hora de voltar para a igreja, eu não tenho domingo. Ei, não deixa o diabo te enganar, irmãos. Sabe qual é o sentimento da vida do crente? É acordar pela manhã e falar, Pai, a semana inteira eu dediquei tempo ao homem, eu dediquei tempo ao trabalho, eu dediquei tempo aos afazeres, mas eu vou acordar cedo hoje, e eu vou ir para aprender da sua palavra, eu vou para ensinar a tua palavra, eu vou para levar um bom prato do café com fé, para dar um bolo gostoso para uma criança que não tem dinheiro para comprar, eu vou no café com fé para ajudar a servir um adolescente que não tem condição de tomar um café maravilhoso. Aí você senta, aprende, e aí você o que? Cresce. Porque quando você está dentro da igreja, querido, você está aprendendo.
Aí você sai, puxa, glória a Deus, vou fazer um almoço aqui, vou descansar, nossa, glória a Deus, o que é que Deus vai preparar para mim hoje no culto de noite? O que é que o meu filho vai receber? Ah, vai ser maravilhoso. Ah, já vou pensar, vou mandar um WhatsApp aqui para o fulano de tal, para a gente combinar de comer uma pizza depois da igreja, da gente comer um lanche, da gente conversar, da gente fazer isso. É assim, irmãos. E aí sabe o que acontece? Com a motivação e expectativa certa, você vive o melhor domingo da sua vida e você começa a melhor segunda-feira, tá assim também. Mas tem gente, querido, que fica mais feliz em não vir à igreja do que em vir. Aí a pessoa vira para mim e fala assim: nossa, Leandro, foi tão corrido o meu domingo, eu precisei ficar em casa descansando. Sabe que deixa eu falar algo para você? Você pode descansar o ano inteiro, mas vai chegar uma hora, querido, que a sua força vai voltar a acabar. Mas se você aprender, querido, de ainda que você esteja fraco e cansado, você priorizar as coisas do Senhor, eu prometo para você que a sua força nunca vai acabar. Porque a Bíblia diz em Isaías que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Porque o escritor em Hebreus disse: não é bom que você se aparte, porque quando você aparta você está só, quando você aparta você não está recebendo, querido, você não está no lugar de segurança. Às vezes, querido, quando eu vejo pessoas que elas não valorizam o congregar, eu também começo a entender que elas acham que Deus é burro. Quando uma pessoa não valoriza o congregar, para mim ela está dizendo que Deus perde tempo criando coisas que não são necessárias. Quando uma pessoa não participa da igreja, ela está dizendo que a igreja é desnecessária. Se Deus criou a igreja, se Deus levantou pastores e líderes, e a pessoa não está desfrutando disso, ela está dizendo que isso não tem valor. Logo, se foi Deus que criou, ela está dizendo que Deus perdeu tempo fazendo essas coisas. Vir à igreja, irmãos, é estar em um lugar de segurança. É você ser pastoreado por pessoas e liderado, pessoas que conhecem você, e no dia que as coisas não estiverem tão bem, vão poder chegar para você e falar assim: está tudo bem. Normalmente você chega sorrindo, hoje você sorriu menos. Normalmente você chega sorrindo com 10 dentes, hoje você está sorrindo com 9, né? Aquele sorriso meio amarelo, bagunçado. Aí você está lá, querido, numa situação que você não sabe o que fazer. E aí você: não, agora eu vou atrás do pastor porque eu não sei o que fazer. Não, querido. É um relacionamento. Estar debaixo da autoridade de um pastor, estar debaixo da autoridade de um líder é um lugar de segurança para nós, irmãos. Pessoas que oram por nós, pessoas que querem o nosso bem, pessoas que estão zelando pelo nosso acerto. Às vezes, irmãos, eu pego a galera, molecada, não é, vai lá, vai numa festinha que não era para ir. Na primeira oportunidade que eu tenho, querido, eu cobro. Aí vai assistir um filme que não é para ir, a primeira oportunidade eu cobro. Vai no aniversário que não era para ir, a primeira oportunidade eu cobro. Aí a pessoa fala assim: ô louco pastor, mas tu é chato. Não, o pastor quer o bem. E sabe o que acontece, querido? Eu só vou cobrar e eu só vou ir atrás daqueles que estão aqui, porque os que estão lá fora eu não posso fazer. Aí o que acontece? A pessoa lá fora ela reclama porque está tudo difícil e ela está sozinha, mas é aquele negócio onde a igreja vai atrás e ela cada vez corre. Aí ela continua correndo da igreja e ela reclama que a igreja não ajuda. Bate no seu coração e fala assim: eu preciso me ajudar. Sabe, irmãos, nós precisamos valorizar o congregar. Nós precisamos valorizar o vir à igreja. Nós precisamos valorizar e sentar. Sabe uma coisa que entristece o meu coração, irmãos? Tem gente que só vai em culto quando vai pregar. Tem gente que só vai em culto quando está escalado. Deixa eu falar para você: vida com Deus é mais do que escala. Vida com Deus é mais do que serviço. Vida com Deus, querido, eu falo para você: sabe o culto que me deixa mais feliz? É o culto que tem alguém pregando e eu estou sentado ouvindo. Sabe, isso me alegra porque eu estou crescendo, eu estou aprendendo, eu estou sendo fortalecido. Tem vontade de fazer, ou se deixar eu faço o tempo todo. Mas alegria em receber, irmãos. Hoje, nós temos pessoas, irmãos, que estão jogando fora aquilo que não é descartável. Congregar não é descartável, congregar é bênção. Sabe, congregar é onde eu faço as melhores amizades. Os amigos que vão durar a vida toda, irmãos. Até hoje eu tenho amigos, querido, que eu fiz quando eu comecei a entrar na igreja. E se eu estou aqui hoje é porque, querido, eu fiz boas amizades. É porque teve horas que eu tive desavenças com pessoas. A Bíblia diz, querido, no livro de Provérbios, que o ferro com ferro se afia. Ei, tem gente que está sem corte.
Tem ministro que está sem corte, sabe por quê? Porque não frequenta a igreja como tem que frequentar, irmãos. Aí a gente está lá e fala, não, eu tenho um chamado, eu tenho isso e isso. O que é que a gente leu em Efésios 4? O chamado só existe para edificar quem? O corpo. Quando eu não estou no corpo, não tem como eu edificar, logo Deus não vai me usar, irmãos. Aí a pessoa chega e fala assim, o pastor não me dá oportunidade, o pastor não me dá oportunidade. Ei, querido, faca cega a gente não usa, faca cega a gente amola. Amém ou não amém? Você está bravo, Leandro? Não, eu estou feliz. Eu estou feliz, querido. Sabe por quê? Quando eu lembro essas verdades, eu começo aqui já a sondar o meu coração. Eu já começo a lembrar, Leandro, você nunca pode ficar triste em participar de uma reunião. Você nunca pode ficar triste em participar de um culto. Você tem que ter alegria, você tem que ter alegria em estar junto, porque é bênção, irmãos. Aleluia. Diga, eu amo vir à igreja. Vai comigo para Atos, capítulo de número 2. Aleluia. Se você tem um chamado ministerial, querido, você precisa congregar mais do que os outros. Se você tem um chamado dentro dos 5 dons ministeriais, você precisa ser aquele que aprende mais, se expõe mais, ora mais. Eu brinquei com os meninos, irmãos, e eu falo para você, fiquei muito feliz com a vigília, mas fiquei triste com o resultado. Fiquei triste, irmãos, porque nós fomos jogar bola na sexta-feira passada e tinha 20 pessoas jogando bola. E cheguei ontem e eu comecei a contar quantas pessoas estavam jogando bola e estavam aqui na igreja. Querido, eu falo para você, de 20 tinha uns 3. Sabe, fiquei triste, sabe por quê, irmãos? Porque eu sei que quando a gente ora, a gente é fortalecido. Eu sei que quando a gente ora, a gente afeta o nosso relacionamento com Deus. Aí a pessoa às vezes ficou o quê? Dormindo. Ou fez outra coisa. Querido, deixa eu falar para você, dormir é bom, mas estar com Deus é melhor. Sabe, aprender de Deus é melhor. Sabe, Deus não quer que ele tenha problema, conserte, problema, conserte. Deus quer que você esteja tão ligado nele, querido, onde ele é a sua cura, ele é o seu livramento, ele é a sua solução. Então, querido, eu preciso estar. Tem coisa da nossa vida que é facultativa, mas tem coisa da nossa vida que é vital, irmãos. Sabe, comer um doce é facultativo, mas beber água é vital. Tem gente que tem feito, querido, de todos os seus afazeres, algo vital, e tem feito a igreja de algo supérfluo, descartável ou opcional, quando é o contrário. Vir à igreja e congregar é aquilo que nos mantém em segurança, é aquilo que nos mantém saudável, é aquilo, querido, que vai fazer com que nosso amanhã seja melhor do que hoje. Amém ou amém, querido? Sabe, eu fico triste com algumas pessoas. E eu estava pensando em algo nessa semana e eu percebi. Eu contei, querido, que até hoje 3 pessoas vieram atrás de mim com a mesma situação. E conversando, e vai, conversa, faço uma pastoral, faço negócio, e aquilo lá, aquilo outro. Aí eles chegaram para mim em um determinado momento e falaram assim, pastor, eu preciso do dinheiro porque vai cortar a minha conta de luz. E aí eu fui lá, conversei, mas como é? Tentei ver, tô desempregado, tô isso, tô aquilo outro, beleza. Aí eu falei assim, não tem como. Cheguei para a pessoa e falei assim, beleza, vamos fazer o seguinte, eu, Leandro, vou pegar um dinheiro meu, vou dar para você, tá bom? Isso fica de oferta. Lá na frente, se você estiver ganhando um monte de dinheiro, aí você oferta alguém, abençoa alguém ou abençoa a igreja. Sabe o que eu percebi? As 3 pessoas que eu paguei as 3 contas de luz, a partir do dia que eu paguei, elas não voltaram na igreja. Aí a pessoa vira e fala assim, ô louco, Leandro, mas a gente tem que fazer, irmãos. Mas sabe que tem pessoas que elas só estão perto de você até o momento que elas recebem aquilo que elas querem. Sabe, eles queriam o quê? A conta de luz estava vindo em todo culto. Pagou a conta de luz, parou de vir. Daqui a pouco, a hora que for cortar, vai vir de novo. Sabe, eu não quero entrar no mérito de ter que ajudar ou não. O que eu quero entrar no mérito é que tem muito crente assim. Tem muito crente que quando está passando pelo vale da lama, do deserto, do espreito, do estreito, né? Daquele negócio, irmãos, aí é vigília, quer que o pastor faz até culto 7 horas da manhã antes de ir para o emprego. Né? E aquele negócio, é vigília, hora, quarta, sábado, domingo, quer servir, quer lavar, quer limpar. Na hora que chegou a bênção, irmãos, nem me viu, nem me vê. Sabe, se tem algo que eu parei de orar, eu nunca... Não, na realidade eu não vou falar que eu não vou orar mais, não.
Na verdade, porque senão vai afetar os negócios do meu pai. Eu ia falar que eu ia orar para ninguém daqui comprar mais chácara, mas compra a chácara do meu pai, abençoa ele, amém? Mas sabe, querido, a minha oração vai começar a ser assim: Deus só dá chácara para quem é crente. Crente de verdade. Porque tem muita gente que é assim, ora, eu sonho, compra a chácara, não vem mais, porque, pastor, mas eu vou lá, eu passo o dia carpino, eu passo o dia isso, é lá em Areal, é lá aqui, não dá tempo de vir para o culto. Eu vou começar a orar para não comprar não. Eu vou começar a orar, pai, dá chácara para o ímpio, mas para esse daí não dá não. Tem gente, irmãos, que vem na igreja e está lá, e quer pagar água de luz, vem, pá, quer água de, pá, comida, pá, quer chácara, pá, vem cá, hora que ganha, some. Evento lota, acabou o evento, some. Parece as nossas crianças. Aí você vai pro melhor dia do ano, 250, 300 crianças aqui dentro. Aí vai na salinha lá, dá 50. Cadê as outras 250? Sabe, querido, porque eu estou nessa noite e eu acredito que isso é segurança para a gente conversar, porque eu tenho sentido um descompromisso de algumas pessoas com relação à frequência dos cultos. Sabe, e se isso serve para você, querido, não sinta como uma indireta não, pega como uma direta mesmo no peito, sabe? O pastor está dando indireta para mim porque eu não vim na reunião, não, querido, é uma direta mesmo, amém? E é para Deus falando com você, sabe, eu quero que você pense, será que de fato, você, querido, precisa faltar na escola dominical? Será que de fato você precisa não vir no culto de quarta? Será que de fato você precisa, tem algo tão importante que você não pode vir, jovem, no culto de sábado? Será que existe algo tão importante para você viver essa vida sazonal, essa vida, querido, de estação em estação? O que eu estou falando para você, querido, eu quero te ajudar a crescer, porque Deus conta com você, mas Deus conta com pessoas maduras. Às vezes eu sinto, querido, um desejo maravilhoso no coração de muitos de servir, mas elas não querem passar pelo estágio do amadurecimento. E sabe quando é que a gente amadurece, querido? Vindo à igreja. A gente amadurece, querido, passando pelos cultos que a gente julga bom e pelos cultos que a gente acha ruim. Tem culto ruim, sabe, querido, não deveria ter, mas para algumas pessoas tem. Vai chegar uma hora, querido, que você vai amadurecer, onde todo culto vai ser bom. Eu fico triste, irmãos, porque tem gente que vai pregar, vai dar aula, vai fazer as coisas, reclama que o aluno não vem, reclama que tem pouca gente no culto, mas quando tem que vir, não vem. Quando é para honrar, é assim, a pessoa quer pregar e ela quer ter muita gente ouvindo. Só que quando tem uma pessoa nova iniciando a sua carreira de pregação, ela não vem ver. Sabe o que é isso, querido? Plantar para colher. Sabe o que é isso? É praticar a palavra, honrar. Quer ter problema na sua vida? Se afaste da igreja. Quer viver uma vida em segurança? Se aproxime, irmãos. Se envolva. Procure os departamentos para servir. Sabe, adiciona o WhatsApp das pessoas. Uma ferramenta maravilhosa. Se você sair daqui, querido, você não tem o WhatsApp do Paulinho e da Débora, pega, chama eles para um churrasco. Demorou, Paulinho? Não é pegar lá, irmãos. Aí às vezes, pastor, eu estou tão sozinho. Tem gente, irmãos, o WhatsApp da igreja. Tem um grupo lá, Renovado Jardim Vitória. Todo dia de manhã, não é? Já orientei a Simone, ela pega o maná diário. Quando ela chega aqui, primeira coisa que ela faz, ela abre, pega lá, todo dia de manhã manda uma mensagem. Tem uma mensagem bíblica com texto, uma referência. Agora, se a pessoa leu ou não leu, não sei, mas eu sei que está lá. Aí você está, nossa, pastor, eu sinto tanta vontade de receber uma mensagem todo dia. É só dar o seu número para adicionar no WhatsApp, abençoar as coisas. Então, querido, estar à igreja é segurança para nós. Estar à igreja vai mudar a nossa vida. A Bíblia diz em 1 João 2,6, irmãos, que nós precisamos seguir o exemplo de Cristo em tudo que nós fazemos. Jesus, ele não andou sozinho, mas ele andou com no mínimo 12. Quando ele começou o seu ministério, ele pegou 12 cabra-bom e falou, anda comigo. Estava comendo junto, estava passando por tempestade junto, estava pregando junto. Nós precisamos andar em comunhão, irmãos. Andar sozinho é chato. É ou não é? Como é bom andar junto, como é bom ter pessoas que cuidam da gente, como é bom ter pessoas que estão caminhando para o mesmo alvo que a gente. Então vamos aqui lembrar, porque eu preciso congregar, porque a Bíblia diz que eu devo fazer. Hebreus diz que muitos estavam deixando de congregar. O que é congregar? É vir à igreja, amém, irmãos? Quando eu estou na igreja, eu vou começar a fazer boas amizades, porque aqui só tem gente boa. Você é gente boa?
Então, irmãos, relacionou com gente da igreja, está tudo bem. Vão ser pessoas que vão sonhar com você, vão crer com você, vão correr com você a carreira. Quando nós estamos, querido, em corpo, nós podemos andar juntos, unidos, então nós somamos força. Às vezes você está passando por uma necessidade, tem gente que às vezes vem, né, e acontece isso direto. Tem gente que chega e vem me cobrar da igreja não ter feito algo. Pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a igreja não me ajudou. Aí eu falo assim, você ligou para alguém? Você avisou alguém? Você mandou uma mensagem no WhatsApp? Você pediu ajuda? Não, pastor. Eu falei assim, então, eu ainda não tenho bola de cristal. Aí tem gente que está lá, a igreja não ajudou, eu tive fome, a igreja não me deu de comer, eu tive frio e a igreja não me agasalhou. Ei, sabe por que a comunhão é boa? Porque quando você estiver passando por um problema, ou as pessoas vão identificar ou você vai falar. Você vai chegar e falar assim, pô, tá difícil, pastor. Vamos crer comigo essa semana, não estou conseguindo pagar as minhas contas, mas eu creio que Deus é o meu provedor, irmão. A gente vai correr junto, a gente vai rer junto, a gente vai confessar junto, se precisar, a gente vai pagar a conta junto. Amém ou não amém? Agora, eu não quero, querido, que você seja um sanguessuga. Eu não quero que você só se aproxime das pessoas quando você está precisando de dinheiro. Sabe por quê, querido? Isso é uma vida medíocre. Receber é uma vida medíocre. A vida que Deus sonhou para nós é uma vida onde nós plantamos juntos e colhemos juntos. É uma vida onde nós plantamos, colhemos e damos. Plantamos, colhemos e damos. Plantamos, colhemos, comemos juntos. É isso que é a vida do corpo. É isso que é uma igreja saudável, irmãos. Uma igreja forte é uma igreja de pessoas compromissadas, não com a escala, mas compromissadas com Deus. Maior do que a sua escala é a sua vontade de estar aqui no culto de domingo. Maior do que a sua escala, irmãos, é a necessidade de você estar aqui na quarta, no sábado, no domingo de manhã. Tem gente que olha às vezes para mim quando eu falo, né? E hoje, se você olhar, olha quanta gente faltou na nossa igreja hoje. Eu consigo falar umas 20 por baixo para você, rápido. Quanta gente faltou? Mas você fala assim, puxa pastor, era para esses a palavra. Não, a palavra é para você. Sabe porque se você veio, você está aprendendo a não faltar. Por que, pastor, você gosta de igreja cheia? Não, querido, Deus gosta. Porque, querido, onde existem muitas pessoas ouvindo, existem muitas pessoas sendo impactadas. E se as pessoas são impactadas, as vidas são mudadas. E aí o que acontece? Quando eu ouço uma palavra e pratico, a minha vida muda. E a cada dia a minha vida vai mudando mais, irmãos. Então vir à igreja é bênção. Estar submisso a pessoas é bênção. Vir na vigília é bênção, irmãos. Participar do café com fé é bênção. Como eu fico deslocado. Teve um dia que eu fui, né, nas últimas férias agora, fui viajar com a Kelly, a gente foi para uma cidade que se chama Maragogi. E, irmãos, a Kelly vai ser prova disso. O tempo todo durante o dia eu falei, amor, a gente precisa achar uma igreja, porque domingo à noite a gente estava viajando, tem que achar uma igreja para ir. E eu não fico à vontade, amor, de não ir na igreja, eu não fico à vontade de, amor, a gente precisa estar lá. Sabe, irmãos, a gente não achou, não tinha ali, era uma vila de pescadores. Não tinha nenhuma igreja perto do hotel que a gente estava. Sabe, irmãos, eu falo para você, se eu achasse qualquer portinha, sabe, eu ia estar lá. Sabe por quê? Eu acredito, irmãos, que a minha vida, mesmo em viagem, eu posso tirar um momento para estar com Deus. Ah, Leandro, não é só você orar na praia, querido. Existe um momento de orar na praia, mas existe um momento da comunhão com os irmãos. Existe um momento de você entrar numa igreja, querido, uma pequenininha, você pegar lá a sua melhor nota, seu melhor valor e falar, hoje eu vou abençoar essa igreja de com força, como um bom mineiro diz. Mas a gente está, férias, Deus, saí sexta, volto na outra sexta, só me enche o saco depois. Louco, Leandro, tem gente que é esse nível? É. Sabe o que é isso, querido? Coração errado. E eu digo para você, querido, quando você está perto de alguém quente, você se esquenta. Mas quando você está perto de alguém frio, querido, você fica gelado. Sabe, as pessoas precisam ser inspiradas por nós. Às vezes eu pego no pé dos meninos, não é? E hoje, graças a Deus, eles cresceram. Mas era cheio de querer marcar cinema no horário de programação do culto. Era cheio de querer marcar churrasquinho ou algumas coisas. Graças a Deus, depois de umas 269 broncas. Brincadeira, né? Os meninos são bonzinhos. Eles aprenderam. Sabe, irmãos, e como eu fico feliz com algum dos nossos adolescentes, com algum dos nossos meninos. Compromissados. Sabe, estão aqui no sábado do menino, galera do louvor, né? Em especial até honrar. Quando a gente fala sobre o Igor, sobre o João, sobre a Bia, sobre o Samuel. Sabe, eles servem com força tocando. Não que os outros não fazem.
Sabe, irmão, mas de todos eles é o que mais faz. Você pode olhar, são os que mais tocam. Tocam aqui todo sábado certinho, tocam aqui nos cultos de quarta-feira, não é? Às vezes os meninos conversam até com a professora, não vai na aula, vem tocar no culto, espero que é com a liberação, né? Como o João falou, o professor libera. Está aqui, irmãos, e vai e faz. Aí tem gente que fica o quê? O que você fez quarta-feira? Pastor, fiquei em casa. Pastor, sabe, teve uma época que eu comecei a trazer os professores do Rema de quarta-feira. Eu falei, agora o culto de quarta-feira vai lotar, porque está vindo o professor do Rema. Mas sabe o que eu entendi, querido? Não é quem prega, é quem assiste. Sabe, querido, se quem assiste, quem está recebendo, não entender da necessidade, a gente vai viver como crentes domingueiros. E Deus não nos chamou para ser assim. Sabe, a Bíblia diz que toda palavra, querido, ela é apta para ensinar, exortar e consolar. Sabe, querido, tudo isso está em operação nessa noite. Nós estamos crescendo, nós estamos sendo ensinados, nós estamos sendo exortados, e eu acredito, querido, que uma boa pizza e o Espírito Santo vai te consolar depois do culto, amém? Aí você fala assim, Leandro, eu vim aqui, não é? E eu achei que é exatamente isso que Deus tem pra gente nessa noite, irmãos. Por que eu preciso estar na igreja? Porque é um lugar de segurança. Por que eu preciso estar na igreja? Porque é aqui que o meu chamado vai ser desenvolvido. Se você tem vontade de pregar, querido, tem que participar do culto. Não é porque só prega quem participa do culto, é porque só cresce quem participa do culto. Só está envolvido quem tem um círculo de amizade, querido, costumeiro. Sabe, como eu disse para você, coloque força. Ah, pastor, mas eu estou esperando alguém vir e dar a ficha do ha-ha-ha na minha mão, mas até agora ninguém quer que eu ajude, porque ninguém veio pegar a minha mãozinha e preencher o meu nomezinho na ficha. Você quer ajudar? Você vai correr atrás da ficha lá no balcão, vai pegar, vai preencher. Não precisa dar na mão, porque a gente é maduro, amém, gente? Aí a pessoa ouve, eu estou dia 10 avisos aqui. Aí a pessoa, pastor, eu não fui porque não me chamaram. E eu falei, o que você fica fazendo na hora do aviso do culto? Não, eu até vi, mas eu estava querendo um convite mais pessoal, sabe? Eu acho que eu vou começar a gravar, colocar uma câmera. Ei, você aí mesmo, que está assistindo esse convite, é para você. Sabe, vou fazer um negócio assim. Não tem como ser mais pessoal que isso. Sabe, querido, o que é que eu estou querendo trazer no nosso coração? Crente tem que ir na igreja. Sabe, parou de ir na igreja, problema certo. Começou a vir na igreja, vitória certa. Sabe, nós sabemos tudo. Você tem a autoridade do crente, você tem o Espírito Santo dentro de você, você pode cultuar na sua casa, mas existe algo que é só aqui, irmãos. Existe algo que é a comunhão daqui, a unção daqui, a diversidade do chamado, a diversidade nos dons é só aqui, querido. E a Bíblia diz que como igreja, corpo bem ajustado, nós vamos edificar um ao outro. Ou seja, pai, é sua obrigação, se precisar amordaça, amarra, coloca corrente, traz seu filho para dentro da igreja. Sabe, trazer a sua esposa, trazer o seu marido. Entenda algo, existem coisas que não são facultativas, irmãos, existem coisas que são vitais. Quando o pai vira e o filho fala, pai, eu não vou hoje, e você fala, tudo bem, meu filho, pode ficar em casa, você está dando o aval, querido, para lá na frente você colher coisas que você não quer colher. Filho tem que estar aqui, marido tem que estar aqui, esposa tem que estar aqui. Mas eles não querem vir. Querido, eu acredito que os que não são salvos, vai chegar uma hora que eles vão ser salvos e vão vir. Mas eu estou falando daqueles que são macaco velho, querido, e vem na igreja e às vezes dá balão. É desses que eu estou falando. Pastor, a minha mulher não é salva, o meu marido não é salvo, meu filho não é salvo. Querido, nós vamos crer, eles vão ser inspirados pela sua vinda e fidelidade, e um dia eles vão vir com você. Mas aqueles que já têm a família toda salva, e deixa metade ficar dormindo e metade vem, querido, você está trazendo problemas futuros para a sua vida. Porque onde existe o congregar, existe unção. Como nós lemos Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos comam a pizza, comem uma picanha, orem juntos, corram, joguem bola, leiam a Bíblia, participem dos cultos de domingo, quarta, sábado. É isso que ele está falando. Vida junto, vida junto. Você está pronto para fazer amigos dentro da igreja? Não senti muita firmeza em alguns, não. Você está pronto, querido, para comer uma pizza de graça paga pelo Paulinho? Amém. Aumentou, Paulinho. Você viu como o negócio é, cara? Não é negócio, é, né? Irmãos, é assim, sabe? E o que eu quero nessa noite? Te estimular a fazer diferente,
te estimular a não acabar o culto e ir embora como sombra. Sabe, não chegue como sombra e vá como sombra. Chegue antes, converse, sente, mude de lugar no banco. Sente e diz, puxa, eu quero fazer amizade, eu vou sentar perto daquela. Sempre tem uma senhora que senta ali, hoje eu vou sentar perto dela. Interaja, não na hora da pregação, claro, né? Mas interaja antes, interaja depois, converse, convide pessoas diferentes para comer uma pizza, um lanche, tomar um caldo, comer uma salada, batata doce, frango. Depende, não sei o que você come, né, Nardão? Vai que se é o Nardão é batata doce e frango. Então, irmãos, isso vai o quê? Vai ser segurança para você. Amém ou não amém? Então diga, eu amo vir à igreja. Fala, eu não sou domingueiro. Nossa, então, diaconia, já escala mais uns 4, porque o culto de quarta-feira vai ferver. Não é? Vai lotar o culto de quarta-feira, louvor vai lotar também, porque eu acredito que a gente está ouvindo a direta no nosso coração. Amém ou não amém? Você pode fechar os seus olhos comigo, querido, eu quero orar por você. Pai, a minha oração nessa noite sobre a vida de cada um que está aqui é que nós venhamos receber bem a palavra da parte do Senhor. Como é bom estar em corpo, como é bom estar na igreja. Pai, essas verdades que nós crescemos nessa noite, elas são maiores do que simplesmente termos cultos cheios de pessoas. Nós não queremos, Pai, ter culto simplesmente por falar ou ter fotos bonitas, não é isso. Nós queremos, Pai, as pessoas aqui recebendo mais e mais do Senhor. Nós queremos pessoas aqui, um ajudando ao outro, um fortalecendo o outro, um crescendo com o outro. E assim como uma igreja forte, nós iremos marchar dentro do propósito. E nós iremos, Pai, anunciar a Tua luz, a Tua glória por onde quer que passarmos. Eu declaro, Pai, por sabedoria para cada um, com relação a remir o tempo. Ajude a cada um, Pai, não gastar o tempo de forma errada, para que nós possamos reservar, Pai, uma porção do nosso tempo para estarmos nas programações da igreja. Estamos no domingo de manhã, estamos no domingo à noite, na quarta-feira, na quinta na escola de oração, no sábado para os jovens e adolescentes. Tudo aquilo que nós fizemos, Pai, que nós possamos estar inteirados, Pai, participantes com todo o nosso coração. Obrigado, Pai, porque nessa noite nós estamos saindo aqui com um desejo de estar mais perto do Senhor. Nós sabemos que podemos e devemos se relacionar com o Senhor lá fora, se relacionar com o Senhor nas nossas casas, mas, Pai, aqui existe uma unção diferente, existe algo vindo da parte do Senhor para estarmos juntos, para crescermos juntos e crescermos juntos, no nome de Jesus, amém.